Nossos amigos, seguidores e conterrâneos, já estamos ao vivo aqui com vocês. Já vai compartilhando, já vai chegando aí. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Já estamos ao vivo, ligadinhos com vocês. E muita coisa boa para acontecer aqui nesta live. Já quero que vocês já vão aí. Boa noite, boa noite. Vocês estão falando da onde? De onde? De onde vocês estão falando? Pensei que estava tendo barraco. Ah, vocês são demais. Boa tarde, meu querido. Manda um abraço para São Paulo. Eduardo, aquele abraço para São Paulo. Minas Gerais, aí Amaral pedindo um abraço para Minas Gerais. Abraço aí. Um abraço pro Ceará. Show! Matheus aí de Campina Grande. Gente, eu acredito que em breve nosso querido Ben vai conseguir estar entrando aí. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Pessoal aí, ó, Barreiros, Pernambuco. Li perguntando você ainda tem parceria com o Ben? Sim, ninguém saiu, não tem nada errado. Minimalista. Manda um abraço para São Luís. Pessoal de São Luís, aquele abraço aí, nosso querido Marcos. Obrigado, minha querida. Acho que é o nome, é porque ela tá com o nome. Michele. Pessoal do Espírito Santo aí, ó, aquele abraço. Pessoal da Inglaterra, fala Carlos, o que acha do apelido de Benzinho? Gente, tem gente que vocês têm percebido. Eu gostei muito, foi nosso querido Brino, né, que colocou. E show de bola. Né? Tem gente que nem me conhece pelo meu nome. Tem gente que já chama aí de Benzinho. Carlito dizendo que gostou do vídeo da JD Zayariá. Foi complexo ali, caso indo fazer uma visita aqui em Minas Gerais, Paraupeba, comer um pão de queijo. Vamos sim. O pessoal dizendo que gostaria que eu e o Ben voltasse à loja lá dos policiais. Não dei ideias, hein? Você está crescendo muito, parabéns. Obrigado, Larissa. Larissa Correia. Gente, em breve vamos ter um desfecho aí, ainda esse mês de março, certo? Vai ter um desfecho a respeito desse caso aí dos policiais, tá bom? Obrigado, Marcelo. Lara, oi. Tudo na paz. Pois é, mas muito obrigado por quem já tá, pelas mensagens de apoio, de carinho, os abraços, né, que a gente já mandou. Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar o nosso querido Ben. Golpes de cartão de crédito em Caruaru, Pernambuco. Misericórdia, foi?
Tá dizendo aqui que deu golpe em várias pessoas. Não estava sabendo. Aí, ó, nosso querido Ben Mendes. Seja Tudo bem? bem-vindo, meu querido. Tudo bem, Carlos? Muito obrigado pelas boas-vindas. Sempre um prazer estar aqui conversando com a audiência. Show de bola. Já, já, meu Deus. Vamos lá. É porque tá dando um eco. Ah, tá. Na minha voz? Quando eu falo, Ah, tá. parou. Ok. Acho que o senhor desativou alguma coisa já aí. Então, hoje o senhor vai responder aqui algumas perguntas. Gente, deixa eu dizer Sim. aqui para a audiência aqui, para os amigos, seguidores, conterrâneos. é, não tinha sido nada combinado, então tal que eu fiz um cardzinho aí bem rapidinho e joguei no meu story. Então, bem não está sabendo das perguntas que eu preparei para ele, não sabe de nada. Mas aí funcionar mais ou menos assim. E o bem, ele também vai saber agora de como vai ser aqui essa entrevista aí com ele. Vou Sim, fazer sim. algumas perguntas, ele vai ser espontâneo nas respostas dele, até porque ele não estava sabendo. Então vai ser tudo bem espontâneo. E no final, depois que terminar e que ele fizer as considerações finais dele, eu já estou explicando para o bem também, tá certo? A gente Eu vai estou fazer um entendendo, eu tô bate-bola. entendendo as regras agora. Vai. Tá entendendo as regras agora. Aí no final, depois que terminar, né, que ele não tiver mais nenhum assunto para comentar, aí eu vou fazer um bate-bola com ele. Eu vou dizer uma fruta, ele vai dizer um animal que você seria. Então, vai ser bate-bola do que ele imaginar aí, vier à mente, ele vai dizer. Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. O senhor aceita as regras do jogo? Tranquilamente, jamais fugiria de uma entrevista. Ah, show de bola. Então, é, deixa eu começar aqui a dizer, nosso querido, para quem não conhece, mas eu acredito que todos já sabem, né? Nosso querido Ben Mendes. Ele é jornalista, ele é advogado, tem um canal, né? Que é aquele que aparece as nossas reportagens da Paraíba. Canal Ben Mendes TV, e tem um quadro, né? Que o pessoal não está entendendo muito bem e vai ser já como pergunta ao nosso querido Ben Mendes. Era a Ronda do Consumidor, é um quadro, agora é um canal, aí tem vários quadros nesse canal. Como é que tá? Explique aí para a audiência que não está entendendo o que é Ronda, o que é canal Bem Mendes TV. Tem gente que está perdida e não está entendendo ainda o que era e o que se tornou a Ronda do Consumidor. Certo. Carlos, a Ronda do Consumidor sempre foi um quadro. Nunca existiu um canal chamado Ronda do Consumidor. Sempre foi um quadro de um canal que antes era chamado Repórter Bem Mendes e hoje passou a ser chamado Bem Mendes TV. Por qual razão? Porque não é só matéria de direito do consumidor. Imagina se o quadro se chamasse Ronda do Consumidor, não poderia caber nenhuma outra pauta que não fosse direito do consumidor, né? Mas na Bem Mendes TV, a gente fala sobre direito do consumidor, que é o principal quadro através da Ronda do Consumidor, porém também tem outras reportagens, tem também outras pautas. Por exemplo, hoje pela manhã, ou hoje é hoje mesmo, hoje pela manhã foi publicado um vídeo de dicas de finanças. Tem a ver ali com o direito do consumidor, mas não é a ronda do consumidor, né? Também já foram publicadas matérias de cobranças em repartições públicas, tais como prefeitura, Câmara Municipal, que também não tem a ver com o direito do consumidor, não é uma ronda do consumidor. Então, por essa razão, que o canal é chamado de Bem Mendes TV. Por quê? Como uma TV virtual, uma TV online, a gente tem diversos quadros nessa TV. Então, deu para todo mundo entender aí. Então, realmente, a Ronda do Consumidor sempre foi um quadro, né? Só mudou, então, a questão do nome, do título ali, que era Repórter Bem Mendes, e agora virou o canal Bem Mendes TV. Isso. Bem, uma pergunta aqui a respeito de qual é o seu maior desafio na Ronda do Consumidor, no quadro A Ronda do Consumidor. Sim, o maior desafio na Ronda do Consumidor é popularizar o direito. Mais do que democratizar, é popularizar, porque existe diferença, né?
Democratizar o direito é tornar o direito democrático no sentido de que todas as pessoas legitimadas às decisões podem participar do direito. Popular é um direito que está na boca das pessoas, né? Então eu quero que o direito do consumidor seja falado desde um ônibus pelo seu motorista até um hospital pelo médico. Então eu preciso que o direito seja popularizado. Então o maior desafio é popularizar o direito. Por quê? Porque o direito ele sofre resistência em todas as esferas. Sempre foi assim e sempre será assim. O direito ele sofre resistência. Por quê? Porque a tendência natural, talvez, das pessoas seja o domínio do homem pelo homem, do mais forte, né? Então, a prevalência de quem tem mais dinheiro, a prevalência de quem é mais forte, a prevalência de quem tem mais armas, a prevalência de quem tem mais dinheiro, eu acho que eu já falei isso no princípio, a prevalência de quem tem mais conhecimento, enfim. Então, o direito sempre foi esse instrumento. Então, é necessário que a gente popularize o direito e, e faça com que o direito seja um instrumento de justiça e cidadania. Então, o maior desafio hoje é esse, popularizar o direito, vencer a resistência que há. E é interessante que a resistência ao direito do consumidor, por exemplo, não existe, não é só por parte do fornecedor. Não é só fornecedor que não gosta da ronda do consumidor. Não, tem gente do povo que não gosta da ronda do consumidor. E isso é um absurdo. Por quê? Porque essa pessoa que não gosta, fala que detesta o trabalho, não gosta do trabalho, é a mesma pessoa que vai terminar de falar que não gosta numa internet e vai ter de pagar a conta dessa internet. E essa pessoa, então, é consumidora. Ela vai terminar de falar que não gosta do trabalho e vai ao supermercado comprar um pão para tomar o café. Ela é consumidora. Então, quando as pessoas falam que não gostam da ronda do consumidor, elas não gostam da luta pelo próprio direito. É a luta delas mesmas. Então, o maior desafio é popularizar o direito e vencer essas resistências. Justamente. E em 1990, né, justamente onde deu-se início o Código de Defesa do Consumidor, onde foi de fato ali criado. Então, o que me chama a atenção é porque são programas como o seu que têm levado ao conhecimento de todos os brasileiros o direito que eles têm. Mas algo que o senhor também diz muito é a respeito de que a ronda do consumidor, esse quadro, essa defesa que o senhor faz, muitas das vezes não é algo, muitas das vezes que traz lucro. Muitas das vezes é algo que lhe tira até dinheiro, como o senhor, recursos, como o senhor já afirmou. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a ronda do consumidor é um hobby para o senhor? Fale sobre isso. De forma nenhuma. Ela não é hobby também, né? Porque realmente, quando se fala que é um trabalho que eu gasto muito dinheiro para fazer, as pessoas que estão em uma sociedade que a gente quer lucro, quer dinheiro, as pessoas falam, então por que faz? Faz por hobby? Não, eu faço por uma missão. É diferente, Carlos. Por diversas vezes, eu já tive de me recompor, porque sim, já passou pela cabeça questionamentos de, mas vale a pena fazer isso? Porque eu me exponho a tanto risco patrimonial, inclusive. Vale a pena? Se eu parasse, por exemplo, se eu parasse de fazer a ronda hoje, eu sou advogado, tenho advocacia para seguir. Daqui a pouco eu me formo em uma graduação, que é em medicina que eu faço, tenho uma carreira ali que se eu quiser seguir, tenho outras possibilidades. Mas eu não paro. Por quê? Porque não é isso, sabe? Eu encaro a Honda como uma missão mesmo, e uma missão espiritual, inclusive. Eu acredito que é um projeto de Deus
para levar cidadania, para levar justiça, sabe? Para lutar pelos necessitados, lutar pelos oprimidos. Então, ontem, por exemplo, eu estava no escritório e recebi 2 vídeos que me emocionaram bastante. Os 2 vídeos, coincidentemente, eram de 2 crianças, enviando para mim mensagens dizendo acerca da inspiração que é o trabalho para elas. Isso é uma vitória muito grande, cara. Isso é algo maravilhoso. Sabe? Você saber que você está em um trabalho no qual crianças se inspiram em você. Quem imaginava? Quem imaginava que criança de 7 anos, crianças de 5 anos, ia querer assistir um programa que fala de direito, que é uma coisa mais formal? Quem diria isso? E a gente recebe constantemente mensagens de pais que falam: meu filho é apaixonado no seu programa. Hoje eu estava fazendo estágio de nefrologia no hospital aqui de Belo Horizonte, de Contagem, na verdade, e eu fui abordado por algumas pessoas que diziam: grava um vídeo aqui e mande para minha filha, mande para o meu filho, entende? Então é um trabalho que dá muita satisfação pessoal por ser uma missão. Veja só, a Leonora está dizendo que a filha dela de 11 anos é apaixonada pela Honda. Isso é grande demais, isso é revolucionário. Isso significa que o direito está sendo discutido, o direito está se tornando parte da vida de uma geração que é a geração do futuro. Então, a Ronda do Consumidor, para mim, é uma missão. Eu encaro como uma missão espiritual, inclusive. E eu quero mandar um abraço para meu pai, que meu pai está assistindo a live também. Ah, show de bola. Mano, do seu pai? Depois eu te falo. Porque já te falei, né? Porque senão o pessoal vai procurar não, tranquilo. Mas eu acho que eu nunca falei o nome do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos aqui na live. Eu acho que eu nunca falei. Isso. E nem dos meus filhos também. Isso. Mas seria justamente para mandar esse abraço aí para ele. Então, sinta-se abraçado aqui por nós. Bem, essa questão, teve uma pessoa que colocou aí assim, ó, a respeito do... Você não pode me filmar, você não pode me gravar. Então, já dando esse adendo, eu quero lhe perguntar o que se passa na sua mente quando alguém diz assim, ó, não me grava, eu não autorizo a minha imagem, o uso da minha imagem. O que é que se passa na sua mente? O que passa na minha mente é um meme dizendo assim: estamos aqui outra vez. De novo essa história. Aqui tem um desenho animado que fala assim: há não sei quantos anos nessa empresa vital. É isso que passa na minha cabeça. É tipo, ó nós aqui outra vez, sabe? De novo essa história, sabe? Então eu já sei que vai ter um debate, vai ter um embate. Não adianta dizer absolutamente nada para convencer essa pessoa que ela não será convencida. Não adianta. Eu falo de experiência própria, já foi testado isso. A pessoa, quando ela fala não autoriza a minha imagem, você pode se assentar com essa pessoa, mostrar para ela todo o texto constitucional, o texto infraconstitucional, você pode mostrar tudo, você pode falar para ela assim: senta aqui à esquerda que Deus vai se assentar à direita e Ele vai te falar sobre isso. A pessoa vai continuar falando assim: não, mas tudo bem, mas eu não aceito me filmar. Então, é perda de tempo. Certo? Assim, eu encaro como perda de tempo. Minha mãe também está assistindo a live, eu quero mandar um abraço para minha mãe também. Show de bola. E isso é quando um fornecedor, um prestador de serviço, ele fala a respeito da filmagem, da gravação que não aceita. E quando um agente público, um policial militar, ele não acerca da gravação, não acerca eu não aceito me gravar,
mas a respeito da forma como lhe trata naquele momento, tentando lhe descredibilizar ou tentando de alguma forma tirar você como parte daquela situação. A forma como, deixa eu formular minha pergunta, a forma como a PM, os agentes públicos, eles atendem os casos da Ronda do Consumidor, qual seria o seu pensamento naquele momento? Eita, teve essa atitude. Não, esse daqui já sei que vai dar errado. Então, qual seria o seu pensamento quando um agente público traz esse posicionamento, essa postura para atender os casos da Ronda, essa postura mais ríspida? O que é que se passa na mente do Ben Mendes? Nada novo no reino da Groenlândia. Ou Dinamarca, o que você quiser, né? É a mesma coisa, sabe? Olha nós aqui outra vez, sabe? Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vai virar meme. Por quê? Porque eu já cansei de explicar, mas eu entendo uma pessoa, um civil, falar isso, que não autoriza a imagem e tal. Agora, um agente público falar uma coisa dessa é vergonhoso, entende? É vergonhoso. Demonstra um desconhecimento, inclusive sobre o próprio diploma legal. Então, eu adoto uma postura diferente, porque quando uma pessoa, um fornecedor, um funcionário vem falar, eu não autorizo a imagem, o que eu faço? Eu só sigo minha vida. Falo assim, tá bom, tudo bem, e continuo a minha reportagem. Agora, quando é um agente público, aí não. Aí eu vou debater esse tema. Por quê? Porque o agente público, ele é um representante do Estado. Então, o que ele fala de errado tem o peso do Estado. Então, não posso deixar passar. Eu tenho que confrontá-lo ali naquela reportagem e demonstrar para ele que ele pode sim ser gravado e vai ser gravado. Entende? Não existe essa possibilidade de negociar isso. Por quê? Porque isso advém do autoritarismo. A partir do momento em que um agente público acha que os atos da administração pública não poderão ser registrados, ele está atacando diretamente o artigo 37 da Constituição da República, que dispõe sobre os princípios da administração pública. E um dos princípios da administração pública é justamente a publicidade. Um ato da administração pública, para ele não ser público, tem de haver uma exceção previamente estabelecida em lei. Então não pode ser assim, surgiu na minha cabeça agora que eu não vou aceitar a captação da minha imagem. Isso não existe, não para agentes públicos. Então, quando é um agente público, aí eu respondo e continuo as gravações, mas já dá aquela, você já começa a entender com quem que você está mexendo, porque um agente público que tem medo de ser registrado, você tem medo de ser registrado por quê? O que você vai fazer de errado? O que você pretende fazer de errado que se te filmar vai dar problema? Então, a conversa muda justamente nesse ponto. E quando o senhor está numa reportagem, que a gente está percebendo que está acontecendo isso reiteradas vezes, e principalmente, por incrível que pareça, em empresas grandes, a questão de colocar música da Disney. O que passa na sua mente? Qual seria, se o senhor tivesse de dizer alguma coisa, tipo, para mim isso é coisa de moleque, para mim isso é coisa... Qual seria uma frase que o senhor usaria? Porque eu tenho percebido que tem sido, está acontecendo, principalmente em empresas grandes, né? Então, assim, olha o que a gente não espera que uma empresa grande vá ter um posicionamento desse, né? É o que a gente espera, mas é quem mais está fazendo. Então, o que é que passa na sua mente e qual seria o posicionamento que a empresa deveria adotar? Esse posicionamento é posicionamento de quê para o senhor? A própria empresa já responde a essa pergunta a você. Vamos lá. Qual é o parque conhecido internacionalmente, conhecido no mundo todo,
que as crianças mais sentem vontade de visitar? Não é a Disney? Então pronto. Então quando uma pessoa coloca uma música da Disney numa reportagem, ela está mostrando que ela não passa de uma criança. É só isso. Não tem a envergadura de ser um gestor sério. É uma criança. Então, naquele momento, eu passo a entender que eu estou lidando com crianças que, inclusive por uma questão psíquica, foram atraídos por um parque que é conhecido internacionalmente por receber crianças. Então, é esse o ponto, sabe? A gente não tem de ficar discutindo essa questão de música. Sabe por quê, Carlos? Porque eu só faço o seguinte: antes, agora eu mudei um pouco, mas antes eu pedia para desligar. Não é porque por medo do vídeo cair, nada disso. É por educação. Eu não consigo conversar em um ambiente onde tem uma música alta. É questão de educação. Eu recebi uma educação muito boa. Eu sou o tipo de pessoa que eu não falo junto com ninguém. E quem me assiste na Ronda do Consumidor sabe disso. Se você me corta, eu calo a boca e deixo você falar. Aí depois eu falo. Eu não consigo falar ao mesmo tempo. Isso me deixa irritadíssimo. Eu sou uma pessoa que eu fico completamente irritada se eu estou falando e alguém está falando por cima. Eu não consigo isso. Então, por uma questão de educação mesmo, eu não gosto de conversar quando o som está ligado. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o desrespeito. Quando uma empresa faz isso, ela está desrespeitando o consumidor e toda a sua audiência. Por quê? Porque vem a pergunta: uai, por que você está colocando uma música para cair a reportagem? O que você está querendo esconder? Entende? Essa é a pergunta que deve ficar na nossa cabeça todas as vezes que você vir uma empresa colocando música para tentar derrubar a reportagem. É só perguntar: por quê? O que você tem a esconder? Só isso. Porque quem não tem nada a esconder, se fizer esse símbolo aqui da joia, Ué, eu fiz assim, aí apareceu um joia. É porque ele entende que é para curtir e tal. Já ele deve aparecer, mas ele aparece esporadicamente. Ah, tá. Quando bem. Então eu entendo assim, o que você tem a esconder? E você sabe como começou essa questão de música? Através de pilantras, de criminosos, de bandidos das redes sociais, que começou lá nos Estados Unidos isso. Policiais que queriam forjar a cena de crimes. Veja só o que as pessoas estão ensinando aqui no Brasil, como se fosse assim, uau! Nos Estados Unidos, essa questão de música começou com policiais que queriam forjar a cena de ocorrências, queriam forjar prisões ilegais e forjar um monte de coisa. A população norte-americana começou a entender que gravar e transmitir ao vivo era um meio de proteger a própria vida. Então, quando os policiais chegavam para fazer uma abordagem criminosa, uma abordagem violenta, autoritária, as pessoas já começavam a fazer a transmissão ao vivo. E eles tinham de recuar e não conseguiam forjar, não conseguiam alterar a cena para serem isentos de responsabilização penal. Aí surgiu a ideia na cabeça do criminoso de fazer o seguinte: vamos colocar uma música com direitos autorais para cair o vídeo. Só que não é assim que funciona nas redes sociais. Não é assim que funciona. Quando você coloca uma música com direitos autorais, é muito diferente eu colocar essa música na hora de editar a reportagem. É muito diferente de eu estar passando na rua, por exemplo, e ter um carro de som passando essa música. A própria plataforma entende que aquilo é uma captação ambiente.
Não foi eu que peguei e falei assim, vou colocar isso aqui como trilha sonora, vou usar esse direito autoral aqui. Não. Então, por isso que não caiu e nem cairá. E para provar isso, eu peguei uma música da Taylor Swift, eu acho, que falaram assim, não, tem que ser uma música com direitos autorais. Eu pedi o pessoal pesquisar. Eu falei assim, pesquise comigo. Fala Taylor Swift, eu esqueci até o título da música. Eu coloquei, não caiu. Essa última empresa que a gente foi, eles colocaram, não caiu. Não cai, não cai. Não adianta, não cai. Pode colocar o tanto que for, você vai piorar a sua situação. Isso com certeza vai. Porque as pessoas vão começar a se perguntar. Primeiro, é uma empresa de crianças, são moleques que estão aí. Segundo, as pessoas vão se perguntar, por que eles querem esconder isso? O que eles têm para esconder? Por que eles não querem que essa reportagem vá ao ar? Então o estrago é muito maior quando se coloca a tal música lá. E ainda falando de Honda, tudo tem seu começo, né? Então, como a Honda começou? Na verdade, eu já era jornalista aqui na cidade de Betim, fazia um trabalho de jornalismo social, se eu posso chamar assim, né? E um dia um rapaz mandou uma mensagem pedindo ajuda e eu decidi ajudá-lo, e aí era em defesa do consumidor. E aí deu certo. Quando eu falo deu certo, é o seguinte, ele teve o seu direito respeitado e outras pessoas começaram a mandar. Então, várias pessoas mandaram uma mensagem pedindo seus casos, a gente foi gravando até que virou a pauta principal, o quadro principal da Honda, do Bem Mendes TV, a Honda do consumidor. Eu vou trazer isso. Tá vendo a pergunta da Maria aí, né? Sim. Já eu vou trazer algo sobre isso. Por favor. Vamos lá. Eu acho que eu vou trazer logo esse, depois que eu ia entrar para a questão da sua vida mais pessoal, a questão da sua bebezinha que nasceu. Eu queria saber como é que está sendo essa experiência. Mas olha a pergunta aqui da nossa querida Maria, eu vou formular ela de forma um pouco diferente. Ela pergunta como é para você o público LGBT, provavelmente LGBTQIA+, né? Eu acredito que é assim que se fala agora, QIA+, pulou. Mas eles lhe acompanharam. Essa é mais ou menos a pergunta dela que passou. Mas eu lhe digo, essa questão agora de tá surgindo aí a questão de uma possível candidatura sua a Senado e Possível pré-candidatura. Uma possível pré-candidatura ao Senado. Tem que ter esse pré aí, toda vez eu esqueço. Então, vamos lá. Tem algumas pessoas que estão levantando alguns questionamentos sobre a questão de seu posicionamento político. E o senhor deixa isso muito claro, que o senhor, os valores, a sua crença, né? Nem A, nem B, nem C, mas o senhor tem a questão dos seus valores e isso o senhor não abre mão. Mas, trazendo essa pergunta dela, que como o senhor se sente do público LGBT, né? Acompanha a Honda. O senhor já disse também que a Honda são para pessoas como crianças e tudo mais. Então, acredito que segue essa mesma linha de raciocínio ou tem outra linha de raciocínio que o senhor acredita? Carlos, não existe na Honda um formulário de orientação sexual na hora que você vai se inscrever. A única coisa para você se tornar inscrito da Bem Mendes TV e assistir a Honda do Consumidor é você clicar lá em inscrever. E nesse momento não vão perguntar a sua orientação sexual. Não vão perguntar se você é homossexual, heterossexual, bissexual. Enfim, não vão perguntar absolutamente nada disso. Por quê? Porque não interessa a mim, nem a Honda do Consumidor, se o meu público é feito de pessoas que dormem ou se deitam com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto ou que não se deitam com ninguém. Para mim isso é absolutamente irrelevante no sentido de audiência. Eu quero que as pessoas recebam o direito. Eu quero que as pessoas aprendam a ser cidadãos e se tornem cidadãos ativos na luta pelo direito. Então, para mim não faz diferença
se é homossexual, se é heterossexual, o que seja, não faz diferença para mim. Eu nunca perguntei isso. E também para assistir aos vídeos da Ronda, você não tem que responder a sua orientação sexual. Qual a sua orientação sexual antes de seguir esse vídeo? Se você for A, você pode assistir. Se você for B, você não pode assistir. Não, isso não existe, né? Então, o meu trabalho, ele é um trabalho para todas as pessoas. Afinal, nós estamos falando do Brasil, que é um país plural. O Brasil é feito de pretos, brancos, amarelos, vermelhos. O Brasil é feito de homens, mulheres. O Brasil é feito de adultos, crianças. O Brasil é feito de homossexuais, heterossexuais. O Brasil é feito dessas pessoas. Então, são essas pessoas que me assistem. Não faz diferença para mim. Mas eu entendo o porquê das pessoas me fazerem esse tipo de pergunta, principalmente nos últimos dias para cá. É justamente porque, para assistir a Ronda do Consumidor, não faz nenhuma diferença para mim. Mas para minha vida pessoal, na minha vida pessoal, eu sou o Benoni Mendes, casado com uma mulher e pai de 3 filhos. E a gente pode ser pai de 4, 5, 6, 10, entende? Se o Senhor assim quiser. Então, na minha vida pessoal, no que diz respeito a mim, no que diz respeito à minha família, eu tenho as minhas verdades muito bem estabelecidas. E as pessoas têm direito a ter as suas também. Em momento nenhum, eu vou determinar que você, Carlos, também deva ser casado e ter 3 filhos. Isso é problema seu, isso é escolha sua, é o que você quer para a sua vida. Eu, na minha vida, eu quis me casar com uma mulher, ter 3 filhos e pode vir o 4, 5, 10, que já falei para você. Né? Nós temos um modelo de casamento em que a Paula não trabalha esse trabalho formal, exceto quando estava conosco na Ronda do Consumidor. Mas isso é a nossa família. A Paula, na nossa casa, a função dela é qual? É gerir a casa, então ela organiza ali com as pessoas que trabalham na casa, ela organiza, né, o que cada um tem que fazer, as demandas da casa, e ela cuida dos nossos filhos. Esse é o modelo do nosso casamento. Você nunca vai me ver batendo na porta de alguém e falando assim, o modelo de casamento seu está errado, eu estou mandando que seja assim. Não, cada um escolhe para a sua vida o que quer escolher. Mas existem pessoas mal intencionadas aí nas redes sociais que ficam tentando censurar a nossa liberdade de comunicação. Entende? Eu tenho liberdade de me comunicar. Então, quando foi semana passada, eu fiz um vídeo aqui no carnaval, era um carnaval, eu fiz um vídeo denunciando algo que eu achei abjeto, eu achei indecente, horrível, indecente no sentido da decência moral, tá? Eu achei um ataque à fé cristã, pronto, fui cancelado, porque disseram que o Ben Mendes estava sendo homofóbico, isso é falta de caráter. A minha indignação ficou muito clara no vídeo, a minha indignação foi porque a Prefeitura de Belo Horizonte, que é um órgão público, pegou 2 vídeos, aliás, pegou um vídeo de 2 pessoas, não interessa ali se eram 2 homens, 2 mulheres, não interessa. Ali é que a prefeitura pegou 2 pessoas, uma representando Jesus Cristo e outra representando Satanás, e essas pessoas dando um beijo na boca. Isso é um ataque sim à fé cristã. Por que isso é um ataque à fé cristã? Porque eram 2 homens no vídeo? Não. É porque eram 2 mulheres, 2 ABCDE? Não. O erro ali do vídeo, o ataque à fé cristã, é porque pegaram a representação máxima do cristianismo, que é Jesus Cristo, pegaram a representação máxima do antagonismo ao cristianismo, que é Satanás, colocaram os 2 para dar um beijo na boca, quando existe um texto sagrado para o cristão que diz: não há comunhão entre Cristo e Belial. Existe um texto sagrado para mim, cara. Eu tenho as escrituras como sagradas. Você pode não ter, o outro pode não ter, mas eu tenho as escrituras como sagradas para mim. E aí nas escrituras que para mim são sagradas está escrito: não há comunhão
entre Cristo e Belial ali era Satanás. Ou seja, não há comunhão entre Cristo e Satanás. Aí eu tenho de ver uma prefeitura postar um vídeo na sua plataforma oficial de Cristo beijando Satanás, e eu tenho que olhar e falar assim, não, né? Estado é laico, né? O Estado deixou de ser laico a partir do momento em que a prefeitura fez isso. A partir do momento que a prefeitura fez isso, ela atacou diretamente um princípio fundamental da fé cristã, que é a diferença, a distância, a excomunhão entre Cristo e Satanás. O que a fé cristã mostra não é um beijo de Jesus com Satanás. O que a fé cristã mostra, o que a fé cristã ensina, é a espada de Jesus ferindo a Satanás. Não tem nada de beijo na boca de Satanás. Jesus, para a fé cristã, Jesus não tem comunhão com Satanás. Jesus não tem beijinho na boca de Satanás. Jesus tem, é o que? A espada da sua justiça para Satanás. E aí, foram lá e postaram isso. Só que como as pessoas perdem argumentos porque são desonestas, na tentativa de silenciar a nossa opinião, o que fizeram? O Ben está fazendo esse vídeo aí porque isso é homofobia. O Ben está fazendo um vídeo falando que o ataque à fé cristã são dois homens se beijando. Eu fiz o vídeo e repito e faria quantas vezes fosse, e não adianta querer me pressionar. O vídeo continua publicado e continuará publicado. O que eu fiz foi defender o texto sagrado que diz que não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre Jesus e Satanás. Então não venha publicar em uma repartição pública, um perfil de uma repartição pública, não venha publicar Jesus em comunhão com Satanás, achando que eu vou ficar feliz, não, porque eu vou denunciar. Isso é um ataque à fé cristã, sim. Mas como hoje existem muitas pessoas mal intencionadas, e existem algumas pautas que são sensíveis, que as pessoas já sabem que se ela falar que você foi aquilo, vai vir uma onda de cancelamento em cima de você, e você vai recuar. Pegaram isso. Mas eu não recuei, não recuarei. Pode cancelar o tanto que for. E eu disse assim, olha, eu sou cristão e quem me acompanha sabe muito bem disso. Mais importante para mim do que a minha carreira é Jesus Cristo em minha vida. Muito mais importante. Então, se você quiser cancelar a minha carreira porque eu fiz uma defesa pública, exegeta e apologética acerca de Jesus Cristo, pode cancelar, por favor, e nunca mais me devolva a carreira. Porque diz o texto sagrado também que quem quiser ganhar, perderá. Quem perder, ganhará. O texto diz isso. O texto diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida pela causa de Cristo, ganhá-la-á. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Houve pessoas homossexuais que falaram, foram honestas. Não, bem, não tem nada a ver isso aí. O Ben não está atacando a homossexualidade. O Ben está fazendo uma defesa da fé dele. Por quê? Porque representaram Jesus e Satanás. Gente, imagina. Só que tem coisas assim que eu acho que elas só são sentidas realmente se acontecer com o pessoal que gosta de cancelar a gente. Vamos pensar aqui. Se a prefeitura, ao invés de ter postado um vídeo de Jesus beijando a Satanás, que é um ataque à fé cristã, se tivesse sido postado um orixá tomando um soco de um anjo, sei lá, da Igreja Católica. Me fala um anjo da Igreja Católica aí. Miguel, né? Gabriel, por exemplo. Então, se lá tivesse uma foto de Gabriel, um anjo católico, pegando o pescoço de um orixá, nossa, ia dar um escândalo, porque aí todo mundo ia entender que era intolerância religiosa. Agora, porque foi um cristão defendendo um ataque à sua fé, não pode, esse cara está sendo homofóbico. E assim, eu fiquei chateado. Por quê? Porque pessoas inteligentes, sabe? Pessoas que seguiam a Honda de muito tempo, mandando mensagem, dizendo, nossa, deixei de seguir. Vá
vá. Se você quiser deixar de seguir por isso, vá. Mas eu fico chateado de você ser tão desonesto. Para que isso? Em nome de uma militância, para que você vai perder a sua honestidade? Milite em cima da verdade. E você quer verdade? O Brasil é um país onde pessoas homossexuais saem às ruas e são criticadas. Isso é verdade. As pessoas fazem piadinha, falam assim: olha lá o viadinho, olha lá a bichinha, olha lá não sei o quê. Então milite em cima disso, porque isso é verdade. Então proteste em relação a isso. Fale assim: a gente quer respeito, a gente não quer sair às ruas, as pessoas ficarem chamando a gente de bichinha, viadinha, não sei o quê. Isso é verdade. Falando isso, você vai encontrar apoio. Você vai... de pessoas de bem, pessoas de caráter, vão te apoiar. Não, realmente isso é verdade. Agora, outra questão também que é uma verdade, que pessoas transexuais, mulheres trans, né, que infelizmente para elas sobra muito é a prostituição. Por quê? Porque ninguém quer empregar, ninguém quer dar um emprego, ninguém quer dar... E aí milite em cima disso, por melhores condições, oportunidades, cursos profissionalizantes para essas pessoas, para que elas possam se inserir no mercado. Aí você vai estar militando sobre uma coisa certa, verdade, você vai encontrar apoio. Agora, falar que um cristão, ao defender a sua fé, por quê? Porque tinha uma representação de Jesus beijando a Satanás, você pegar isso para falar que é homofobia, que esse cristão está sendo intolerante, você está enfraquecendo a sua militância. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim: ah, que desonestidade é essa? E aí vão generalizar. Aí quando você vier fazendo uma militância que é verdade, as pessoas já vão estar tão cansadas da lacração que você inventou em cima de uma coisa que não tinha nada a ver, que elas sequer vão te escutar. Entende? Então eu acho, Carlos, que no Brasil existe um erro estratégico da pauta identitária. E quem está falando isso é um homem negro, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é uma samacaca, é um tecido tradicional angolano. Eu sou um homem negro com muito orgulho das minhas raízes africanas, muito orgulho. Mas eu reconheço que essa pauta identitária não está funcionando no sentido estratégico. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de tanta coisa que não é verdade, e aí trazem a pauta da militância para falar que foi, que não sei o quê, que não sei o quê, que quando você vai falar o que realmente é verdade, as pessoas estão cansadas e elas não querem te escutar. Por exemplo, teve uma moça que ela foi para um programa de televisão da Globo. Ela foi reclamar que ela não estava conseguindo trabalho por causa de racismo. Só que o cabelo dela estava aqui, cara. Entende? Então, assim, será mesmo que ela não estava conseguindo trabalho por racismo? Ou será que ela não estava conseguindo trabalho porque aquele cabelo, que pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas não cabe num ambiente corporativo, aquele cabelo daquele tamanho, seja ele de branco ou de preto? Entende? Cara, eu tenho funcionários que são brancos, assim como eu tenho funcionários que são pretos. Assim, se o funcionário branco chegar com o cabelo desse tamanho aqui, e o funcionário negro também chegar com o cabelo desse aqui, o tratamento vai ser o mesmo. Olha, esse cabelo aí está inadequado para esse ambiente formal de trabalho. Por quê? Porque olha só, o seu colega está do lado, o seu cabelo está batendo lá no seu colega. Então, assim, tem como você fazer um penteado que convenha mais a esse ambiente aqui. Eu falaria isso tanto para o branco quanto para o negro, se chegasse um cabelo desse jeito. Mas aí não, vai para um programa de televisão falar que isso é racismo. Isso enfraquece a luta real. Porque sim, no Brasil, verdadeiramente existe racismo. Sim, no Brasil, existe violência policial de forma esmagadora, existe violência policial esmagadoramente maior contra os homens negros. Isso é verdade. Só que sabe por que a população, a sociedade não nos escuta quando a gente fala isso? Por quê? Porque já está todo mundo cansado de gente pegando isso aqui
e transformando nisso aqui, às vezes até com desonestidade, que quando você vai falar a verdade, algo que você realmente está sofrendo, aí a pessoa vai e não te escuta mais. Uma pessoa, vamos lá, você recebeu uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante. Você não fez esse curso profissionalizante. Depois, lá na frente, tem como você falar que você não foi contratado por causa de racismo, gordofobia ou homofobia. Não, você não foi contratado porque você não fez a qualificação. Então, agora, se você quiser falar sobre as oportunidades de qualificação, aí a conversa é outra. Aí nós podemos conversar. É claro que no Brasil, pessoas brancas, por terem mais capital, têm mais oportunidade de qualificação. Pronto, então nós estamos indo ali na origem, para tentar mexer na origem. Mas você que não se qualificou, teve a oportunidade, recebeu a oportunidade, não se qualificou, não conseguiu emprego, agora vir falar que não foi contratado, que está sem emprego por causa do racismo, porque a empresa foi racista, a empresa foi homofóbica, a empresa foi... Gente, isso enfraquece uma luta que é deveras muito séria. Entende? Então é isso. O que aconteceu nessa semana foi pura desonestidade. Só isso. Eu fiz um vídeo defendendo a fé cristã que está lá e vai continuar lá e eu não vou tirar e eu defendo quantas vezes for necessário. Mas como não tinham nada para falar sobre o vídeo, porque sabia que era verdade o que eu estava dizendo, falaram: opa, vamos levantar uma militância aqui, ó, pronto, levanta uma pauta que aí pronto, ele vai ficar com medo, ele vai recuar, e aí pronto, acabou. Não fiquei com medo, não recuei, quem foi embora aqui foi, e quem ficou é porque gosta da coerência, entendeu? Agora, eu como advogado, cara, como democrata, como um cidadão brasileiro, sob a égide da Constituição, e sobretudo como um cristão, Carlos, eu não quero que ninguém morra. Eu lutarei para que ninguém morra. Você está achando que eu vou ficar feliz se um homossexual morrer aí na rua porque alguém chegou e matou ele porque ele era homossexual? De forma nenhuma. Se eu tiver de protestar contra isso, eu protestarei. Se eu tiver de pedir a prisão para quem fez isso, eu pedirei. Entende? Agora, eu quero que as pessoas vivam, porque eu sou democrata. Mas isso não significa que agora eu não posso falar nada, porque tudo quanto eu falar, principalmente em relação ao cristianismo, eu vou ter que ver um monte de pauta sendo levantada na minha frente para me calar. Porque ninguém chegou a mim falando assim: ô bem, vem cá, controvérsia esse vídeo. Aliás, não estou falando a verdade. Um rapaz chegou. O vídeo foi assistido por mais de 200 mil pessoas. Um rapaz me procurou e falou assim: ô bem, me explica aqui. Quando eu expliquei para ele o que eu realmente estava querendo dizer, ele falou assim: não, entendi, concordo. Porque a minha sensação é de que você estava indignado porque eram dois homens. Eu falei: absolutamente não. Tá entendendo? Então, assim, 99,999 nem me procurou para falar assim: bem, explica esse vídeo aqui. Porque não interessa. Não interessa a sua verdade, não interessa a sua explicação. Interessa o quê? Interessa levantar uma militância, silenciar as pessoas ficarem com medo de serem canceladas, com medo de sofrerem um linchamento e as pessoas não falarem. Mas não, da mesma forma como eu lutarei sempre para que qualquer pessoa no Brasil, preto, branco, amarelo, vermelho, homossexual, heterossexual, transexual, qualquer pessoa tenha direito à voz, eu também vou lutar para que o cristão tenha direito à voz. Eu também vou lutar para que o cristão possa pregar livremente, sem, obviamente, defender a morte ou cometer crimes, mas que ele possa exercer o seu culto. Bem, mas vai você falar que cristão no Brasil não tem liberdade de falar? Cristão no Brasil tem liberdade de falar. Tem. Por quê? Porque está garantido na Constituição. Só que se a gente quiser ser honesto, existe uma patrulha de vigilância muito maior em cima do discurso evangélico, principalmente cristão evangélico, do que sobre qualquer outra religião.
Então, eu não vou chegar ao absurdo de falar assim, os cristãos do Brasil sofrem perseguição institucional, então o cristianismo do Brasil é proibido. Não, não é. O cristianismo do Brasil não é proibido. Mas é verdade, sim, que existe uma patrulha sanguinária, violenta, raivosa, em cima do discurso do cristão, em cima da pregação do pastor, em cima da palavra do missionário, para, se o missionário pregar uma verdade bíblica que essa pessoa não concorda, no outro dia ele não pode nem sair à rua, porque tem escândalo, tem linchamento virtual, tem cancelamento, tem um monte de coisa. E isso também está errado. Da mesma forma como eu acho que qualquer pessoa tem a sua liberdade de prestar o seu culto, o umbandista, o candomblessista, o católico é cristão, então o umbandista, candomblessista, espírita, religiões orientais tem o direito, o cristão também tem, caramba. Por que agora a gente tem que ficar cheio de medo? Carlos, eu publiquei um story falando assim, oro, quem está orando sou eu não estou mandando ninguém orar. Eu falei assim, oro, eu oro para que um dia o Brasil seja conhecido não por uma festa na qual se celebra a carne e o pecado, mas seja conhecido como uma nação que cultue ao Senhor, uma nação que cultue e estabeleça o nome do Senhor. E aí eu coloco Brasil, que o Senhor seja teu Deus. Isso é a minha oração do Benoni, indivíduo. Você que é do candomblé, você pode postar também. Oro para que um dia Ogum, né? Eu acho que é Ogum, que é a divindade suprema. Oro para que um dia Ogum... Cara, você pode orar, deixa eu orar também. Mas aí, pronto, eu não posso orar, porque o que eu recebi de mensagem aqui, de gente falando intolerância religiosa, Estado é laico. Cara, então quer dizer que eu não posso orar? Eu oro e continuo orando. Oro sim, oro para que a verdade do Senhor seja estabelecida, que o Brasil não seja conhecido como um país da corrupção, um país da roubalheira, um país de carnaval, onde as pessoas enchem a... Olha, eu estou falando de mim, onde as pessoas vão lá e enchem a cara e fazem um monte de coisa. Eu, Benoni, oro, mas eu não estou falando que a minha oração é para que Deus mande um policial na sua porta e te prenda porque você foi ao carnaval. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Mas não, você não pode orar, entende? Você não pode orar. Você tem que defender todas as manifestações religiosas, mas você não pode orar, entende? Isso uma grande hipocrisia, certo? Que vai nos custar fazer a defesa da nossa palavra, mas a gente precisa fazer, né? Eu vou precisar de fazer, Carlos, Por que tem esse horário limite aqui? Tá. Faça para mim lá naquele outro. Tem que ser do perfil da empresa? Ô Carlos, nós vamos ter que encerrar, porque eu tenho 3 minutos para fazer um pagamento que tem que ser feito pelo perfil da empresa. Eu até pensei que o Isaac poderia fazer com uma conta também que a gente usa da empresa, mas tem que ser do perfil da contratação. Carlos, a Mariana está mandando assim, bem, sou homossexual e ficou claro que não foi homofobia. Você tem total razão no seu posicionamento. Mariana, muito obrigado por ter compreendido, Mariana. Mariana, se algum dia você fosse atacada pela sua orientação sexual e você ligasse para mim e falasse, bem, estou sendo atacada por ser homossexual, você pode ter certeza que eu sairia da minha casa para ir te defender onde quer que você estivesse, para que você não fosse atacada. E você compreendeu no cerne da questão. É exatamente o ponto que eu falei, entende? O que me atacou ali, que eu fiquei realmente ensandecido, na verdade não fiquei ensandecido, mas eu fiquei atônito, foi de ver uma prefeitura postando Cristo e Satanás dando um beijo. Tem 1 minuto só, Carlos, eu vou ter que sair. Se você quiser depois, a gente até volta, porque senão... Tranquilo. O senhor quer ir voltar ou quer que outro dia a gente pode continuar? Então deixa eu dar uma pausa aqui, eu consigo fazer, aí eu já volto, tá? Então é melhor, porque eu já ia pedir, porque a sua imagem está ruim. Aí o senhor iria lhe colocar novamente, é o tempo. Tá ok.
É isso aí. Vocês estão gostando desse bate-papo aqui com o nosso querido Ben Mendes? Nosso querido Ben Mendes. Tem algumas perguntas aqui, algumas que vocês fizeram que eu separei também. E eu creio que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos dar uma reiniciada na live, tá bom? Para a gente ver se nós conseguimos melhorar a imagem, porque a imagem estava um pouquinho ruim. Vocês estão gostando das perguntas? Está tudo certo? Vocês me digam aí. Então, pronto. Eu vou encerrar. Fiquem ligadinhos, porque já já a gente volta, tá bom?